Boa noite, turma. Estamos no nosso último encontro dessa semana teológica, o tema A Arte de Amar, em busca do perfeito amor. A gente está estudando esse tema dentro da primeira carta de João. Hoje a gente vai concluir esse nosso estudo falando sobre o amor ao próximo. E só que como a gente tem feito, ao longo desses dias, a gente começa fazendo uma recapitulação e tentamos partir de onde paramos na noite anterior. Antes disso, vamos orar? Pedir a Deus para que conduza o nosso estudo? Pai querido, obrigado por mais esse encontro, obrigado por mais essa noite, obrigado por essa semana que se encerra aqui para nós, de estudo sobre esse tema que a gente tenha a consciência, Pai, de que é o tema mais importante de toda a Escritura, de tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós. E isso seria, Pai, o assunto, isso seria a realidade na qual a gente deveria estar imerso como pessoas reconciliadas com o Senhor por meio de Jesus Cristo. Esse deveria ser o assunto principal, Senhor, das nossas conversas, das nossas leituras, das nossas buscas, porque a gente crê, Pai, que é o Teu amor que transforma todas as coisas. Assim como tudo foi criado no Teu amor, Pai, tudo é redimido no Teu amor. E isso deve ser, Pai, o fundamento da nossa nova existência, dessa nova criatura que o Senhor trouxe à existência por meio de Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai, a compreendermos esse assunto. Nos ajuda a sermos realmente desafiados por aquilo que vamos ler hoje na Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos sobre 4 verbos que aparecem bastante na carta, e que é dizer, conhecer, obedecer e andar. E a relação disso tudo. Como dizer aquilo que João sempre coloca no seu texto, até de uma forma bem pedagógica, aquele que diz tal coisa, mas vive de outra forma, é tal coisa, e assim ele vai fazendo as suas comparações, o quanto o discurso, o quanto a palavra não traz a verdade é trazida com a prática, com a ação, com a vida. Então, o discurso pode ser vazio. A ação, por sua vez, movida pelo amor de Deus, é onde realmente reside a verdade. O conhecimento de Deus como uma consequência, Então, esse conhecimento de Deus, o conhecer a Deus, está relacionado a uma experiência com Ele, O conhecer a Deus não é algo teórico, não é coisa da cabeça, embora o nosso conhecimento teórico, o nosso conhecimento intelectual esteja envolvido nesse processo, mas quando a Bíblia fala de conhecimento, ela está falando muito mais em termos de relacionamento. Então é ter relacionamento com Deus, é conhecer esse Deus e me envolver com Ele, estar junto com Ele. Isso se torna real, concreto, e não algo abstrato, por meio de Jesus Cristo, que se fez carne, habitou entre nós e se deu a conhecer como pessoa. Habitou entre nós, caminhou conosco e assim possibilitou que conhecêssemos o Pai por intermédio da sua pessoa, das suas relações. Isso traz consigo todo o seu ensino, esse ensino que chega a nós por meio das suas palavras e das suas ações e que exige de nós uma postura de obediência. Então, todo esse ensino de Jesus nos leva a uma questão de decisão, obedecer ou não aos seus ensinamentos, obedecer ou não a tudo aquilo que Ele nos ensinou. E a relação que isso tem, então, com esse obedecer, ser exatamente um andar com Jesus. Então, aquele que está com Deus, aquele que está em Deus, é aquele que anda como Jesus andou. Então, isso aqui está pressuposta a prática do discipulado. O quanto essa relação com Jesus se dá por intermédio da caminhada, se dá por intermédio de um discipulado. O texto inicial que a gente leu foi esse. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Essas expressões que João vai usando para construir o seu texto, expressões como essa, desta forma sabemos que estamos nele. Nisso consiste o amor. Então essas são expressões muito práticas para nós avaliarmos a qualidade da nossa jornada espiritual.
O quanto a nossa caminhada com Cristo pode então ser avaliada por intermédio dessas proposições que João faz. Nisso conhecemos, nisso consiste, né? Então, a partir daí, a gente avalia o quanto a nossa caminhada com Cristo está sendo boa, está sendo de fato na luz, ou ainda as trevas estão dominando a nossa forma de andar. E a partir então desse texto, a gente fez algumas afirmações. Nessa relação de conhecimento de Deus e de obediência. A linha tênue que existe entre a obediência e o legalismo, a forma como facilmente, por causa do pecado, nós temos a tendência de transformar o ensino de Jesus em uma nova lei. Uma nova lei por meio da qual a gente tenta se justificar diante de Deus ou conseguir de Deus a sua bênção. Então existe uma linha muito tênue aqui, e não foram poucas as vezes que tradições cristãs, e infelizmente ainda hoje, no meio de igrejas como a nossa, pessoas encaram o ensino de Jesus, pessoas encaram o Evangelho como se fosse uma lei. Por meio de obediência de certas regras que eles até olham em Jesus e veem coisas que ele ensinou, transformam aquilo numa regra religiosa para que por meio daquilo essas pessoas consigam se auto-justificar ou conseguir a bênção de Deus. Ao contrário de legalismo, obediência na verdade é o meio para experimentarmos a abundância da vida que Jesus Cristo trouxe para nós. Então é por meio da obediência que a gente pode desfrutar a lógica do reino da luz, né? Enquanto vivemos no reino das trevas, vivíamos com uma determinada lógica. Só que a gente vai aprendendo que essa lógica não se aplica e não funciona no reino da luz, né? Então a gente até usou como exemplo aquela palavra de Jesus para os seus discípulos, né? Os reis das nações é que governam sobre elas, né? Então, quer dizer, a liderança, o maioral no nosso mundo é aquele que está por cima, aquele que governa, aquele que é rei. Mas e no reino de Deus? No reino de Deus não é assim. O maior é aquele que serve. Assim como Jesus esteve conosco, como aquele que serve. Então ele mostra que há uma ordem invertida das coisas. E quando ele dá o exemplo, né, do seu serviço, lavando os pés dos seus discípulos, o que ele diz? Diz que agora que vocês sabem essas coisas, ou seja, agora que vocês entenderam, agora que eu mostrei para vocês, nas minhas palavras e nos meus feitos, nas minhas ações, que eu mostrei para vocês o como funciona essa felicidade plena, essa alegria completa no reino de Deus, vocês serão felizes se viverem dessa forma. Ele condiciona, portanto, a nossa felicidade no reino da luz à obediência aos seus mandamentos. Seus mandamentos, de novo, seu ensino, o seu ensino que chega até nós através da sua palavra e da sua ação. E essa obediência a Jesus vem a ser a expressão do amor de Deus que está em nós. Então, quando obedecemos a Jesus, o que estamos fazendo? Na verdade, estamos expressando, estamos deixando claro, estamos deixando transparecer para aqueles que estão ao nosso redor a presença desse amor de Deus em nós. Obedecendo a Jesus, seguindo os seus mandamentos, andando como ele andou, usando a linguagem de João, é que nós estamos mostrando para as pessoas ao nosso redor que, de fato, o amor de Deus está em nós. É assim, por exemplo, que os discípulos foram reconhecidos lá no livro de Atos. Vocês se lembram disso? Onde a partir da ação daqueles discípulos, qual foi o testemunho dos judeus sobre eles? Vendo aquelas coisas, perceberam que aqueles homens andaram com Jesus. Como é que eles perceberam que aqueles homens andaram com Jesus? Porque eles viram aqueles homens fazerem as mesmas coisas que Jesus fazia. É ali que nós temos a expressão desse amor de Deus. Assim como o Filho está dentro do amor do Pai e experimentou o amor do Pai da sua forma mais plena, ele nos convida a desfrutarmos desse mesmo amor. É importante a gente levar em consideração que toda teologia deve nos apresentar para um Deus desejável de ser amado. Desejável, eu quero amar esse Deus. A boa teologia é que nos aproxima do amor desse Deus. A boa teologia não é aquela que nos aproxima as melhores ideias, as melhores lógicas, os melhores raciocínios, os maiores diálogos com a filosofia, com o pensamento contemporâneo. Essa não é a melhor teologia. A melhor teologia é aquela que segue o caminho da simplicidade da Escritura e do Evangelho. O que é uma boa teologia?
aquela que a gente lê, aquela que a gente estuda, e nós temos um desejo ardente, aceso dentro de nós, de amarmos esse Deus. Porque a gente descobriu que esse Deus é pleno em amor, é pleno em alegria, é pleno em felicidade. E isso me faz querer mais dele, conhecer mais desse Deus. Não é exatamente assim que Jesus apresentou Deus para os seus discípulos? Mostrando que esse Deus é um Deus amável, que vale a pena eu largar a minha visão antiga sobre Deus, que é aquele legislador, o pai carrasco, aquele que pune quem faz errado e abençoa quem faz certo, ou seja, abandonarmos essa visão antiga de Deus, deturpada por causa do pecado, e abraçarmos o Deus que Jesus Cristo apresentou para nós, que é esse Deus que é amor, que é luz, que é alegria, que é felicidade, que é comunhão, que é plenitude de todas as coisas. Um outro texto que a gente leu: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Com base nesse texto, a gente fez algumas afirmações. O subtítulo que a gente deu é que esse novo mandamento, essa relação de mandamento antigo, mandamento novo que João trata na sua carta, na verdade é determinado por essas trevas que estão se dissipando, e as trevas estão se dissipando por meio daquilo que Jesus Cristo fez. A gente viu onde reside a novidade desse mandamento, que é justamente nas trevas que estão se dissipando e que possibilitam que esse mandamento velho, agora novo, que é do amor, seja plenamente cumprível, experimentável, possível de ser vivido do jeito que Deus planejou. O amor conduzindo nós ao nosso próximo, aproximando um ao outro, reconciliando a tudo aquilo que o pecado foi ao longo do tempo separando. Então, esse amor que reúne todas as coisas, que aproxima todas as coisas, agora é possível. E é possível por causa de Jesus Cristo. É esse Jesus que é a luz dos homens, e as trevas não derrotaram a luz. É por causa desse Jesus que está entre nós, que cumprir o velho mandamento do amor agora faz dele um novo mandamento. É aquilo que trouxe a renovação desse mandamento por meio de Jesus Cristo, de modo que agora podemos amar o nosso próximo como Deus nos ama. E esse vai ser exatamente o assunto que a gente vai aprofundar hoje. A gente viu que esse mandamento antigo, que era para produzir a vida, produziu a morte. Então a gente viu toda aquela relação, a gente pediu um pouco de ajuda do apóstolo Paulo para nos dar algumas explicações sobre a questão da lei, sobre o mandamento e tal. A gente viu também que onde esse mandamento nos matou, Deus foi lá e produziu a vida, quer dizer, o mandamento foi dado para produzir vida, mas deturpado por causa do pecado, produziu a morte. E onde ele produziu a morte, e a morte se manifesta na nossa tentativa de auto-justificarmos diante de Deus por causa do cumprimento da lei. É justamente ali que todos foram colocados debaixo do pecado, para que Jesus Cristo justificasse a todos por meio da fé, por meio do seu sacrifício. O novo mandamento agora que gera a vida. Esse novo mandamento é trazido por causa do sacrifício de Jesus. Na sua ressurreição, ele destruiu o pecado e nos trouxe uma nova vida. Nessa nova vida, não mais no poder do pecado, Paulo sempre fala isso, de uma nova vida, onde o pecado já não mais domina sobre nós. É a mesma coisa que João fala usando a metáfora de luz e de trevas. Não estamos mais nas trevas, agora estamos na luz. E na luz é possível cumprir o mandamento que gera a vida. Porque esse mandamento do amor ao próximo é aquele que só pode produzir vida. É impossível produzir morte e separação se construirmos a nossa vida a partir desse amor. Se construirmos todos os nossos relacionamentos
Seja ele com o nosso próximo, seja ele com Deus, seja o relacionamento que temos conosco mesmo. É impossível vivermos esse novo mandamento e produzir qualquer tipo de separação ou morte. Por quê? Por causa que agora estamos na luz, confiamos nesse amor, vivemos nesse amor e obedecemos ao ensino de Jesus. Obedecendo ao ensino de Jesus, só podemos produzir vida. Se produzimos morte, é porque estamos fora daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Se promovemos separação entre pessoas, se promovemos briga, discórdia, desavença, inveja, ciúmes, difamação e etc., o que isso revela? Revela que nós não estamos obedecendo a Jesus. Revela que nós não estamos andando como Ele andou. Que nós não estamos vivendo no amor. Nós não estamos andando na luz. Onde estamos vivendo? Estamos vivendo no medo. Estamos andando nas trevas. Quando nos aproximamos de Jesus, tudo isso é revertido e toda a nossa vida produz amor. E a pergunta que a gente concluiu, essa parte, foi perguntar se esse amor de fato era só prática, né? Porque a gente sempre ouve isso, que o amor cristão não é sentimento, é ação, é prática. E isso até usam o texto de João para basear. A gente vai ver se de fato isso funciona dessa forma. E aí a última parte do texto de João que a gente leu foi essa. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E aí, para encerrar, a gente falou do caminho que vai do medo até o amor. A gente viu que é Jesus Cristo quem abre esse caminho para nós. A possibilidade de não mais vivermos no medo que nos separou de Deus. Quer dizer, a gente até mencionou o texto lá de Gênesis 3, né? Quando há o pecado, a consequência imediata do pecado é o ser humano se esconder da presença de Deus e dizer para Deus que eu me escondi porque tive medo. Quer dizer, o relacionamento que era de amor perfeito, agora é substituído pelo medo. A gente viu que esse medo se manifesta na nossa vida em diversas áreas. Nós vivemos e convivemos com diversos filhos do medo. A ansiedade, os ciúmes, a nossa necessidade de aceitação, a nossa carência, a nossa necessidade de amor, nossa insegurança, nossas ansiedades e preocupações, tudo isso é resultado de uma vida experimentada no pecado, experimentada no medo. E essa vida que foi construída em cima do medo nos deixou diversas e diversas sequelas. Mas a gente volta a lembrar aquela palavra de João: as trevas estão se dissipando. As trevas estão se dissipando. E a gente sempre precisa ouvir esse clamor do Evangelho: não tenham medo, não tenham medo. Vocês não precisam mais viver no medo, porque eu dei para vocês o meu amor. Eu abri o caminho para que vocês saiam do medo e vivam no meu amor. E esse caminho é Jesus Cristo. É Ele que nos conduz do medo até o amor. Quando a gente falou então desse caminho que nos foi aberto, a palavra de João nos convida a uma confiança nesse amor. E confiamos nesse amor. Quer dizer, nós nos entregamos de corpo e alma para esse amor. De modo que nesse amor a gente vai descobrir o quê? Eu não preciso mais ser carente como eu sou. E essa carência que me leva à insegurança, que me leva ao tempo todo tentar demonstrar que eu sou bom, que eu sei fazer as coisas, que eu sou digno da sua aceitação, que eu sou digno do seu carinho, do seu afeto, do seu abraço. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais disso. Toda essa insegurança, carência que me leva a fazer tantas coisas e viver de determinada forma, na verdade sou eu vivendo no medo.
Entende? Todos os ciúmes que eu tenho, tudo aquilo que é consequência do medo, eu descobri que eu não preciso mais disso. E a ansiedade, e a preocupação, e o medo das coisas da vida, o que eu faço com isso? Abre mão disso. Você não precisa mais disso. Mas quando isso vai se tornar uma realidade para você? Quando você decidir confiar nesse amor. E confiar nesse amor nos leva a permanecer nesse amor. Se eu confio no amor de Deus, eu não encontro mais razões para sair do amor de Deus e fazer uma visita lá na casa do medo. Fazer visitas lá naquilo que o medo me oferece. Eu não preciso mais. Por quê? Porque eu posso permanecer na casa do amor de Deus. Não preciso mais sair dela. Aqui, nesse lugar, no amor de Deus, que é o próprio coração de Deus, eu encontro tudo o que eu sempre precisei. Eu encontro a minha realização plena. Eu encontro o preenchimento dos meus vazios existenciais. Eu encontro tudo aquilo que eu posso ser como ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, de modo que eu já não preciso mais sair desse amor de Deus e procurar fora dele alguma coisa que me satisfaça. No amor do Pai eu posso ser quem eu sou, sabendo que as trevas estão se dissipando, que eu não preciso esconder nada dele. Daí que ele fala sobre o pecado exatamente nesses termos, né? Eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Porém, se vocês pecarem, vocês têm aquele que está junto do Pai e que intercede por vocês. Confesse, traga à luz. Você não precisa esconder absolutamente nada de Deus. Sua carência, as suas ausências de afeto, tudo aquilo que você tem, suas ansiedades, os seus medos todos, entrega todos eles nas mãos de Deus. E permita que Deus preencha você. Permita que Deus cuide de você. Mas como isso vai acontecer em termos práticos? Essa é a intimidade que nós construímos com Deus caminhando com Cristo. A gente volta sempre a esse ponto, porque a carta de João volta sempre a esse ponto. Como é que eu posso experimentar tudo isso? Obediência ao ensino de Jesus. Para obedecer o ensino de Jesus, eu preciso conhecer o ensino de Jesus. E eu preciso sempre me voltar às páginas do Evangelho, para ali encontrar Jesus. Tudo aquilo que Ele disse, tudo aquilo que Ele fez. Nós terminamos com essa palavra do Henry Nouwen, né? Falando da sua própria experiência. Eu gosto demais desse livro dele. O amor de Deus por mim era limitado pelo meu medo do seu poder, que me parecia prudente manter uma distância razoável, mesmo que o desejo por proximidade fosse imenso. O estágio final da vida espiritual põe de lado todo medo do Pai, a ponto de ser possível tornar-se como Ele. E Ele diz aqui no amor incondicional. Enquanto o Pai suscitar medo, continua como estranho e não pode habitar em mim. O Pai que Jesus Cristo nos apresentou é um Pai que não suscita medo. Muito pelo contrário. É aquele de quem eu não preciso fugir da presença porque eu tive medo, porque eu estou em pecado. Olha que coisa linda. É exatamente o inverso da experiência de Adão. Ele conhecia Deus e por causa do seu pecado ele foge da presença dele porque ele tem medo. Mas o que Jesus Cristo veio mostrar para mim? Se você está em pecado, corra para a presença dele. Não fuja dele por causa que você tem medo. Muito pelo contrário, é o inverso que você tem que fazer. Se você pecou, corra até ele e sinta o abraço do seu perdão. Sinta o seu cuidado, sinta o seu carinho, sinta a sua proteção que vai te renovar. Em outras palavras, o remédio de Deus para o pecado não é a punição, é a graça. E é isso que Jesus vem mostrar para nós. É com a sua graça que Ele está nos curando. É com o seu amor que Ele quer nos curar. Não é com a sua punição, não é com o castigo. Por isso que a linguagem de João fala que o medo supõe castigo. Eu não preciso temer o castigo, eu não preciso temer o juízo final. Por quê? Porque o que me cura é o seu amor. E é justamente no seu amor que Ele quer me renovar, que Ele quer curar o meu ser. E agora a gente chega para a última parte do estudo, falando sobre a arte de amar como Deus nos ama.
a arte de amar como Deus nos ama. E eu quero começar, já que a gente terminou com aquela frase do Henry Nouwen, eu quero começar com uma fala dele também no mesmo livro, onde ele diz o seguinte sobre a filiação divina. Esta é a filiação divina, e é a esta filiação que sou chamado. O mistério da redenção é que o Filho de Deus se tornou carne, de modo que todos os filhos perdidos de Deus pudessem se tornar filhos e filhas, como Jesus é filho. Por seu intermédio, posso me tornar novamente um autêntico filho, e como filho autêntico, finalmente posso crescer para me tornar misericordioso, como o meu Pai Celestial é. Essa jornada espiritual de Henry Nouwen, que ele conta no livro, a parábola A Volta do Filho Pródigo, ele chega em um momento da sua vida onde, por muitos e muitos anos, ele vai ser acompanhado por essa imagem da parábola do Filho Pródigo. E ele começa a sua descoberta da sua vida espiritual e da sua jornada espiritual depois de muitos anos já como um ministro do Evangelho, como professor de teologia e etc. E no meio de todos os seus afazeres, de muitas viagens, de muitas aulas, de muitas pregações, de muitos círculos de estudo, enfim. Ele era professor de uma grande universidade nos Estados Unidos. E aí ele conta que em um determinado momento, ao ver o quadro de Rembrandt, A Volta do Filho Pródigo, ele para e aqui ele fica pasmo diante daquele quadro. Porque naquele momento ele se viu na figura do filho mais novo. E o quadro, se você quiser procurar esse quadro pela internet depois, ele tem uma imagem onde o pai está de pé, o filho mais novo, careca, com as suas roupas rasgadas, a sua sandália rasgada, ajoelhado aos pés do pai e no colo do pai, e o pai com as duas mãos sobre os ombros do filho, né, recebendo o filho de volta em casa. E aí ele fala que ali começou a jornada dele com essa parábola e com essa imagem, né? O quanto ele se viu naquele filho mais novo. E ao longo da sua reflexão, da sua vida, dele repensar a sua vida espiritual, a sua vida com Deus por intermédio dessa parábola, ele passou a se ver no filho mais velho. O ressentimento do filho mais velho, a incompreensão do filho mais velho e os ciúmes do filho mais velho, ele começou a se ver no filho mais velho. E aí, depois de um bom tempo, ele conversando com uma amiga dele, essa amiga dele, e ele contando essas coisas todas, ora eu me vejo como o filho mais novo, ora eu me vejo como o filho mais velho, e aí essa amiga diz o seguinte para ele: então, talvez agora seja a hora de você entender que o que Deus quer é que você se torne o pai. O que Deus quer com essa parábola não é que você se veja para sempre no filho mais novo ou no filho mais velho. O propósito de Deus para a sua vida é que você se torne o pai. Por que se tornar o pai? Parece ser algo demais? Não, não é algo demais. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus quer que nós amemos como Ele nos amou. Deus quer que sejamos como Ele é no seu amor incondicional. Se lemos a mensagem do Evangelho que diz que nós, que somos novas criaturas, estamos sendo feitos à imagem do Filho de Deus, e Jesus Cristo é a imagem do Filho de Deus, assim como nós estamos sendo feitos à imagem do Filho de Deus, o que isso significa? Que o propósito de Deus para nós é que nós sejamos semelhantes a Ele próprio. É hora de nós nos tornarmos o Pai. E isso deve determinar a nossa carreira espiritual. Isso deve determinar a nossa jornada com Jesus Cristo. E entendermos que o chamado dele para cada um de nós é para que sejamos como o Pai daquela parábola. Que tem espaço no seu coração, tanto para o filho que volta para casa depois de o ter desprezado, como tem espaço no coração para o filho que sempre esteve em casa, mas nunca teve intimidade com o coração do pai. Sempre se mostrou ressentido e incompreensível, teve uma relação de obediência por meio do medo do seu pai. Isso se revela na incompreensão do pai que recebe o filho. Quer dizer, se você não entende por que eu recebi o meu filho de volta, é porque na verdade você nunca me entendeu. Você nunca entendeu o meu amor, você nunca viu que eu sou capaz de amar ao ponto de receber de volta esse meu filho que tinha me declarado como morto, pediu sua parte na herança e gastou tudo de uma forma completamente contrária aos planos de vida que eu tinha para ele. Então, a proposta do Evangelho para nós é essa,
que agora, por meio de Jesus Cristo, por meio de quem agora eu me torno um filho autêntico desse Pai, um filho do amor, uma filha do amor, eu posso crescer nesse amor para me tornar como o Pai é. Vamos ler o texto de 1 João capítulo 2, versos 5 e 6 e 9 até 11. Primeira carta de João capítulo 2, 5 e 6 e de 9 até 11. O texto diz assim: mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Esse texto da primeira carta, então, vem mostrando para nós algumas afirmações muito importantes sobre esse amor que nós estamos conhecendo. Esse texto de João, essa primeira carta, então, vem mostrar que tudo aquilo que Deus fez em Jesus Cristo é para derramar sobre nós o seu amor, para que a gente possa construir a nossa vida a partir desse amor. Ao longo da nossa tradição cristã, e isso até em parte por causa da quantidade das palavras que o grego tem para definir amor, quer dizer, nós temos uma palavra genérica que é amor e que serve para todos os casos. Né? A pessoa ama o marido, ama o gato, ama o peixe, ama um bolo, ama enfim, a gente usa a palavra amor para N fins. Isso faz com que a palavra amor seja bem banalizada no nosso meio. A gente não sabe exatamente mais. Quando a pessoa declara amor para uma porção de batata frita, a gente fica meio, né, em crise, assim, de que amor a gente está falando. Né? A pessoa ama batata frita como ama Deus. Né? Então fica esquisito em termos de linguagem. Né? Mas o fato é que a palavra, o grego, a língua grega tem algumas palavras que para amor que se diferenciam, né? Tem uma palavra específica para o amor afetivo, né, entre homem e mulher, que é a palavra eros, de onde vem a palavra, por exemplo, erótico, né? Vem exatamente daí a ideia do amor sexual, o amor de atração entre homem e mulher e por aí vai. Ele tem o amor que é relacionado a um amor também num sentido afetivo, mas entre pessoas, é o amor da amizade. Né? O amor, por exemplo, entre Davi e Jonatas. Né? Eles se amavam. Em que sentido se amavam? Eles tinham laços de amizade que eram muito profundos. Essa amizade, essa proximidade de amor entre duas pessoas que não diz respeito a um amor sexual, de relacionamento físico, mas de relacionamento de coração. Há uma entrega, há um laço de coração entre os dois. Então, esse amor que é o amor da amizade. Né? Tem um amor que está relacionado a Deus, tem um amor que está relacionado a esse amor que não está nem tem a ver com o amor sexual e afetivo, mas esse amor na sua forma mais pura, que é esse nosso amor em relação a Deus, que o Novo Testamento utiliza para falar do amor que agora deve nutrir a nossa nova natureza. É exatamente esse amor de Deus para com o ser humano que sempre é descrito como um amor incondicional. É um amor que não põe condições, é um amor unilateral. Ele te ama e ponto final. Não importa quem você é, o que você tenha feito, Ele sempre vai te amar e nada pode te separar desse amor. Ele te ama tanto que Ele deu o Filho dele para morrer no seu lugar. Então, essa é a forma agora como Ele vai colocar esse amor dele sobre os nossos corações. Na última semana teológica, a gente falou bastante sobre o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Abre aí sua Bíblia, em Romanos 5, 5. Vamos só lembrar desse texto para ilustrar o que a gente está dizendo. Romanos, capítulo 5, versículo 5. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu.
O que Deus fez? Ele derramou no nosso coração um amor que nós não tínhamos, que estava apagado dentro de nós por causa do pecado. Qual é o amor que Ele derramou sobre os nossos corações e que antes nós não tínhamos? O seu próprio amor, a forma como Ele ama. Ele derramou sobre nós as medidas do seu amor. Por isso Ele encheu o nosso coração com aquilo que é o próprio coração dele. E se Deus é amor, o que esse texto está dizendo também? Que o próprio Deus se derramou em nossos corações. E esse é o amor que reside em nosso coração. Quando é que nós experimentamos esse amor? Quando é que nós dirigimos esse amor ao nosso próximo? Na medida em que andamos por todo aquele caminho que a gente tem visto até agora. Obedecendo a Jesus Cristo, decidindo andar na luz e viver na luz, confiando no seu amor, permanecendo no seu amor. É a partir dessa prática, dessa experiência de vida que vamos experimentar todo esse amor. E esse amor não pode ser, em nenhuma hipótese, confundido simplesmente com a caridade. E vocês sabem, né, que há uma tradução da Bíblia que até optou por diferenciar esse amor, até pela banalização toda que a gente falou, né, de amor significar qualquer coisa no nosso contexto. Uma tradução da Bíblia optou por substituir a palavra amor por caridade. Em certo sentido, tem muito a ver com isso, porque é uma doação. Esse amor é o amor que se doa, é o amor lá de 1 Coríntios 13, é um amor que se entrega simplesmente, sem medir esforços, sem medir consequências e nem nada, ele simplesmente se entrega e ponto final. Então a palavra caridade ajuda. Outros têm preferido traduzir por cuidado. Esse amor, na verdade, é o cuidado com o nosso próximo. E esse cuidado integral com a necessidade dele como ser humano. Quer dizer, não existe nada no meu próximo que me permita com que eu não ame ele integralmente, que eu busque suprir todas as suas necessidades, tudo aquilo que lhe falta, seja uma necessidade física, seja uma necessidade emocional. Quer dizer, esse cuidado integral com a pessoa, da forma como Deus tem cuidado de nós. E isso às vezes nos afastou da ideia do sentimento. Quer dizer, então esse amor não é movido pelo sentimento. Esse amor é só uma obediência. Então, quando a gente lê no Evangelho, na carta de João, que a gente deve amar o nosso próximo, vem sempre essa pergunta: como é que alguém pode pedir ou dar uma ordem de que eu ame alguém? Como eu posso ser obrigado a amar alguém? Como amor ao próximo pode ser um mandamento? É justamente porque o mandamento não é pesado, mas porque o mandamento é a vida natural, é a lógica de quem vive no reino do amor, de quem vive na sua luz, é que pode ser sim um mandamento. Porque isso não é um peso para mim. Vai se tornando o quê? Algo plenamente natural. Já é quem eu sou. É quem eu sou. Esse amor já formou a minha identidade como pessoa. Já não é algo exterior a mim. Não é um mandamento escrito em tábuas, em livros. Não, é um mandamento que está no meu coração. E cumprir esse mandamento é realizar-me como ser humano. É me realizar como pessoa, amando o meu próximo como Deus me ama, porque o amor desse Deus está derramado no nosso coração. Se é só ação e não tem nada a ver com sentimento, por que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui para os filipenses? Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo um mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Quer dizer, o convite dele para uma igreja que se ame no exemplo de Cristo, passa por palavras como profunda afeição e compaixão. Nós somos movidos mais pelos nossos sentimentos do que a gente imagina. Nós somos mais movidos pelo nosso sentimento, na verdade, do que pelas nossas ideias e convicções. É justamente porque a gente vive esse conflito de dizer uma coisa e fazer outra coisa. A gente confessa com a nossa boca uma coisa, mas na verdade na hora de agir a gente faz outra. Os nossos sentimentos, as nossas emoções determinam mais a nossa conduta do que a gente imagina.
E a gente precisa levar isso em consideração. O meu amor ao próximo, então, deve ser como o amor de Deus. E esse amor de Deus não é possível que não envolva o sentimento. Não é possível que Deus tenha feito o que fez por mim em amor, não gostando de mim. Como é possível eu agir com amor para uma pessoa não gostando de uma pessoa? Eu tenho um problema grave aqui. O fato é que esse amor tem que transformar os meus sentimentos. Tem que transformar as minhas intenções com relação ao meu próximo. Não é possível ao mesmo tempo odiar e amar uma pessoa. Não é possível eu odiar uma pessoa e dizer que amo essa pessoa. Não é possível. Tem alguma coisa errada. A transformação das minhas emoções, os meus sentimentos, ou seja, aquilo que me coloca em movimento na direção do meu próximo, tem que partir das minhas entranhas. Tem que partir dessa profunda afeição e dessa profunda compaixão. Quer dizer, quando Paulo usa uma palavra que se utiliza às vezes para expressar isso, é um amor que vem das nossas entranhas pelo nosso próximo. Como é possível odiar o irmão e amar ao mesmo tempo? Porque a gente se esconde atrás disso. Eu detesto aquela pessoa, mas se ela precisar de mim, conta comigo, porque eu tenho que amar o próximo, né? Eu vou continuar detestando ele. Vou continuar odiando o sujeito, mas se ele precisar de alguma coisa, conta comigo. Por quê? Porque a Bíblia diz que tem que amar o próximo. Isso daí é voltar para o legalismo, é aquela linha tênue entre mandamento, entre obediência e legalismo. A gente volta para o mesmo problema. Qual é o convite do Evangelho? É que os meus sentimentos também sejam redimidos. Que as minhas motivações emocionais também sejam redimidas em Cristo Jesus. E que eu olhe para uma pessoa e não consiga mais odiar ninguém. Você já imaginou como deve ser uma vida sensacional assim? Onde não tem o que as pessoas te façam que pode provocar em você um sentimento de ódio. Você já imaginou como deve ser lindo viver livre desse jeito? Não ter ódio de ninguém, não ter raiva de ninguém, não alimentar raiva de ninguém. Porque você sabe que o ódio é filho do medo, né? Sabe disso ou não? Você sabe, né? Não sabe? Você quer um exemplo disso? O terrorismo. Aonde nasce o terrorismo? O terrorismo nasce no medo. O medo me leva ao ódio. Esse ódio me leva à morte. Esse é o ciclo do terrorismo. O ódio, a raiva, são expressões do medo. Mas eu não estou mais no medo, eu estou no amor. E se eu estou no amor, eu não produzo mais frutos do medo. Eu só produzo frutos do amor. Então aqui a gente começa a avaliar essa prática de um sentimento. Então, quando a gente fala desse amor, o que nós estamos falando de fato é um sentimento que está sendo colocado em prática. Então, amor ao próximo, segundo o Evangelho, não é nem só a ação e nem só o sentimento. Em outras palavras, no Evangelho, eu não posso virar para a pessoa, porque isso é uma coisa que a gente não fala, né? Mas suponhamos que você seja cara de pau o suficiente para falar isso para a pessoa, né? Então, ó, eu odeio você, mas se você precisar de mim, conta comigo. A gente não pode fazer isso, não existe. Da mesma forma como eu não posso virar para a pessoa e fazer declarações de amor para essa pessoa e não me interessar em absolutamente nada pela vida dessa pessoa e com o cuidado dessa pessoa. O amor de Deus é um amor completo. Não é da boca para fora e também não é só da ação. Esse é um amor completo. É um sentimento que é colocado em ação, é um sentimento que é colocado em prática. Por isso que o texto diz assim, né? Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Olha que coisa. Se amor é só prática, por que ele faz um paralelo de sentimentos? Ele coloca o ódio em pauta. O ódio ao irmão e o amor ao irmão, na verdade, está falando de duas naturezas distintas. Se você ama o seu irmão, você está no amor, está aperfeiçoado no amor, você continuou na casa do amor. Mas se você odeia o seu irmão, aonde você está vivendo? Na casa do medo e não na casa do amor.
Então ele faz esse paralelo, escolhe aonde você está querendo viver, avalia a sua vida a partir da sua conduta. É isso que ele está nos chamando a atenção. Se o seu sentimento com relação ao seu próximo é sentimento de ira, ódio, raiva, rancor e etc., mágoa e assim por diante, então avalie a sua vida. Porque o que você está vivendo é consequência do medo. E Deus não está no medo. Deus está no amor. É lá que Ele reside. E é para lá que a gente tem que ir. Aqui a gente avalia como está a nossa vida. Certo? A verdadeira conversão a Deus consiste, e aí algumas coisas que a gente já viu na carta. Primeiro, a confiança no amor do Pai. E esse amor do Pai foi provado no sacrifício de Jesus Cristo. Então, a conversão a Deus, de acordo com o que a gente leu até agora na carta, consiste em primeiro lugar, nessa confiança de que o Pai me ama e que esse amor, Ele provou para mim no sacrifício de Jesus Cristo. Essa confiança, isso é parte, a conversão consiste nessa confiança. Por que confiança? Porque a partir do momento que eu confio no amor do Pai, provado no sacrifício de Jesus, eu já não tenho mais nenhuma necessidade de querer fazer alguma coisa para ser amado pelo Pai. Eu simplesmente confio no amor que Ele me deu. Eu não quero me tornar merecedor do seu amor, porque eu nunca serei. E Ele já deixou isso claro quando? Quando Ele enviou o Filho dEle para morrer no nosso lugar. Então, conversão a Deus consiste em primeiro lugar, nessa confiança do amor do Pai que foi provado no sacrifício do seu Filho. Em segundo lugar, a conversão a Deus consiste em uma vida de obediência ao ensino de Jesus. Não existe conversão a Deus. Não existe conversão a Deus que não faça da minha vida uma vida obediente a Jesus Cristo. Qualquer ideia de conversão que não passe, que não me leve a uma vida de obediência a Jesus Cristo, não foi conversão. Foi adesão ao movimento religioso dos crentes. Mas não é conversão a Deus. Conversão a Deus é o meu coração levado a obedecer com alegria ao ensino de Cristo. Se eu encontro prazer em obedecer a Jesus, eu tenho aí um ótimo indicador da minha conversão. Certo? Essa vida de obediência ao ensino de Jesus consiste em duas coisas. Primeiro, andar na luz. E esse buscar andar sempre na luz contra o meu desejo natural de andar nas trevas. Então, a obediência a Jesus consiste em um esforço muito grande da minha parte, que é lutar contra essa minha natureza que quer, pela sua própria natureza, voltar para as trevas. Em tudo eu quero voltar para as trevas. A linguagem de João é bem polida, né? Mas a linguagem de Pedro, na sua primeira carta, já não é mais tão polida. Ela fala de uma pessoa que teve a experiência de ser purificada em Deus, mas como uma porca volta a se revolver no lamaçal. Então essa é uma linguagem incrível que o Pedrão usa para descrever a coisa. Ou seja, pela minha natureza eu fui lavado por Cristo Jesus. Mas naturalmente o que eu quero? Eu quero voltar para a lama. Eu quero voltar para a sujeira. Eu quero voltar para a imundície. Isso é um desejo natural meu, é uma tendência natural nossa. Então a obediência a Jesus envolve um esforço da minha parte de lutar contra essa minha tendência de voltar para as trevas e permanecer na luz. E se eu flertei com as trevas, uma linguagem agora, né? Resgatei a palavra flertar, né? Se eu passei umas férias lá nas trevas e etc e tal, volta para a luz imediatamente e traga para a luz as trevas que você tem dentro de você. Por quê? Porque a luz dissipa as trevas. É esse o convite sempre dessa caminhada com Jesus. E em segundo lugar, uma vida de obediência ao ensino de Jesus consiste em desfrutar tudo o que nós temos no Pai. Tudo o que nós temos no Pai agora está lá para ser desfrutado por nós. A sua luz, a sua alegria completa, a sua vida em abundância, a felicidade plena. Desfrutar desse amor e tudo o que Ele traz para mim. É eu viver uma festa constante na casa do Pai.
É eu viver aquela cena da volta do filho perdido para a casa do pai, onde ele recebe uma roupa nova, um anel no dedo e o pai dá uma festa. Aquela é a festa diária que existe na casa do pai. Então, obedecer a Jesus traz esse resultado de desfrutar de tudo aquilo que tem na casa do pai. E tudo isso se traduz, se manifesta no nosso amor ao próximo. Ou seja, toda essa experiência contagia a gente de forma tal. É uma experiência tão transformadora para nós, que ela tem que se manifestar aonde? No amor ao nosso próximo. Os nossos sentimentos, portanto, ou seja, tudo aquilo que experimentamos, essa alegria, esse prazer de seguir a Jesus, essa alegria de obedecer os seus mandamentos, porque temos descoberto que os seus mandamentos não são pesados. Na verdade, eles são o motivo maior da nossa felicidade. Obedecendo a Ele, nós temos descoberto a verdadeira alegria. Obedecendo a Jesus, nós temos descoberto que na sua obediência nós nos realizamos como seres humanos. Que no amor do Pai nós encontramos tudo aquilo que nós sempre procuramos. E que por causa desse amor eu não preciso buscar mais nada fora do Pai, fora desse amor. Ele nos chama a amar como Deus. Olha essa palavra: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Amar como Deus ama é amar aquilo que Deus ama. Entende? O problema é que por causa do pecado nós amamos coisas que Deus não ama. O que nós amamos? Nós amamos a cobiça, nós amamos a cobiça da carne, dos olhos, a ostentação dos bens. Nós amamos tudo isso. E se você parar para prestar atenção nisso, cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens são os outdoors da nossa realidade de hoje. São virtudes no nosso tempo. São as coisas, a gente vê ostentação sendo celebrada em revistas e programas de televisão. Não é isso? As pessoas celebram a ostentação. E querem dizer para você que pessoa feliz é aquela que mais tem para ostentar o que tem, a ostentação dos bens. Deus não ama isso. Se Deus não ama isso, por que a gente ama? Por que a gente se amolda a um mundo que ama isso? Por que a gente permite que esse mundo determine a nossa felicidade por ter as coisas, por ostentar bens? Por que as pessoas buscam seguir o conselho e ter como padrão para suas vidas os grandes e maiores empresários? Por quê? Porque eles são homens de sucesso. O que significa sucesso no nosso mundo? Sucesso no nosso mundo é bens. Mas isso não é sucesso segundo o Evangelho. Por quê? Porque isso é sucesso no reino das trevas. Não é sucesso no reino da luz. Lembra que Jesus inverte a ordem? Lembra que quando Jesus traz para o reino da luz, ele diz que aqui a coisa funciona de um jeito diferente? Você quer ser feliz aqui? Não vai buscar esse sucesso. Você quer ser feliz no reino de Deus? Se curva e lava o pé do seu irmão. Ali você vai encontrar felicidade. Por quê? Porque você não sabe, mas eu virei uma chave dentro de você. Eu virei uma chave, a chave da felicidade. Você não vai mais encontrar felicidade nesse mundo enquanto você buscar essas coisas. Se Ele te trouxe para o reino da luz, você só vai encontrar felicidade se você viver como Ele viveu, se você andar como Ele andou. Dá para entender o porquê que tem tanto cristão e cristã que é plenamente infeliz? Por quê? Porque ainda não percebeu que uma chave foi virada dentro do seu coração. E essas coisas não satisfazem mais. Eu só vou me encontrar como pessoa, só vou encontrar a felicidade plena quando eu amar aquilo que Deus ama. Quando eu transformar em objeto do meu amor aquilo que é objeto do amor do Pai. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não significa que o Pai não o ama. Significa que o amor do Pai não está nele. Ou seja, ele não ama como o Pai ama. Ele não ama o que o Pai ama. Isso é importante. O que o Pai não ama? O Pai não ama a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Isso não provém do Pai, logo não é algo que o Pai ama. O Pai não ama aquilo que é pecado, aquilo que Ele chama de pecado, aquilo que não é
fruto dele, não é produzido por ele. Então esse é o amor que a gente tem que tomar cuidado. E não é à toa que os nossos pecados, se a gente parar para avaliar isso, aonde nós temos pecado, aonde está a nossa falha de caráter e etc., o que a gente vai perceber? Nós temos um relacionamento de amor com o nosso pecado. Por isso que a gente não consegue vencer. Por que a gente peca? Porque a gente ama aquele pecado. A gente ama pecar naquele sentido. Entende? O relacionamento que nós temos com o nosso pecado é um relacionamento de amor. E nós nutrimos isso, alimentamos isso, marcamos encontros periódicos com ele e assim por diante. Nós nos satisfazemos, nos deliciamos naquilo que é a nossa tendência de pecar. Por quê? Porque nutrimos um relacionamento de amor, onde nesse texto ele resume tudo em a cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. Tem um paralelo grande, que a gente não vai nem falar sobre isso, entre essas cobiças e aquilo que aconteceu lá em Gênesis 3, onde o casal foi tentado, né, exatamente nessas áreas. Mas é importante a gente ver como a Bíblia faz uma relação muito grande entre a cobiça e o pecado. Porque, na verdade, a cobiça é a mãe de todo pecado. Né? A cobiça é o que gera todo e qualquer pecado. Cobiça no nosso tempo é uma virtude. Né? Cobiça no nosso tempo, você querer mais, você desejar mais e você trabalhar para isso. Quer dizer, as nossas leis de competitividade, as nossas leis de superação e etc. Todas elas são pautadas na cobiça. Eu querer o cargo que outro tem, eu querer aquilo que o outro tem, eu querer possuir aquilo, tudo isso é a cobiça. E o nosso mundo celebra isso como uma virtude. Uma virtude que move o nosso mundo do jeito que ele é. Mas a Bíblia chama isso de pecado, e na verdade a cobiça é a mãe de todos os pecados. Então é interessante como tudo começa na cobiça. Se você pegar aquele ciclo do pecado lá em Tiago, capítulo 1, você vai perceber o lugar que a cobiça tem. Né? Nesse ciclo que gera o pecado e que gera a morte, o quanto essa cobiça traz um perigo muito grande. Amar como Deus ama é amar aquilo que Deus ama. E se nós amamos aquilo que Deus não ama, o que significa? O amor de Deus não está aperfeiçoado em nós. Não é que Deus não nos ama. Não é que Deus ama somente aquele que ama o que Ele ama. Não é isso. Se nós não amamos aquilo que Deus ama, significa que nós estamos amando com o nosso próprio amor, com o amor do nosso pecado, e não com o amor de Deus. Ok? Se amarmos com o amor de Deus, a nossa perspectiva vai ser diferente. Olha a primeira frase. Não amem o mundo. Agora lê esse outro texto. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amar aquilo que Deus ama, amar como Deus ama. Deus não ama a cobiça, Deus não ama a ostentação, Deus não ama o pecado. Mas Deus ama o mundo. E não tem um conflito, porque no texto anterior disse, não amem o mundo, mas nesse texto diz que Deus amou o mundo. Mas o que esse texto está falando? Não ame os valores com os quais esse mundo é construído. Não ame o pecado que existe e determina o mundo como ele é. Não ame isso. Isso ele deixa claro, porque isso Deus não ama. Essas coisas não procedem de Deus. O que exatamente eu tenho que amar? O mundo que Deus criou. O ser humano é alvo do meu amor. Quando a gente olha para isso, então a gente vai fazer uma distinção. Porque existe o ser humano que foi amado por Deus de tal forma que Deus enviou o seu Filho para morrer numa cruz, para resgatar esse ser humano, para que esse ser humano fosse salvo por meio dele. Mas ao mesmo tempo, esse Deus tem uma relação que não é de amor, com o pecado que desfigura esse ser humano, que foi criado à sua imagem e semelhança. O que Deus amou? Deus amou o ser humano, não o seu pecado. Deus olha para o ser humano desfigurado no seu pecado e enxerga o ser humano atrás daquilo tudo. Nós não conseguimos enxergar assim. A nossa visão ela é barrada aonde?
no pecado, como o pecado se manifesta na vida do sujeito. Nossa visão é barrada ali, porque a gente não consegue ir além disso. Então, quando a gente olha para uma pessoa que, do ponto de vista do seu estereótipo, ou daquilo que ele fez, da sua conduta, do seu histórico, é pecador, e aquele pecado é mais grotesco, menos grotesco, trouxe sequelas físicas para a pessoa, quer dizer, o pecado pode ser visto na sua condição de vida, naquilo que ele é hoje. Nossa barreira é o pecado. A nossa visão, o nosso amor alcançou só até ali. Fomos até ali, fomos barrados pelo pecado. Só que Deus atravessa isso. Deus atravessa isso e enxerga o quê? Enxerga um coração feito à sua imagem e semelhança. Por isso que esse texto diz que Deus amou o mundo. Deus não amou alguns. Deus não amou os melhores. Deus não amou os menos piores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que morresse numa cruz, para que fosse sacrificado, para que todo aquele que nele cresce fosse salvo, recebesse a sua vida eterna. Ele vai além, o seu olhar vai além, e Ele nos convida a amarmos como Ele ama. Ele nos convida a enxergarmos além daquela cara que o pecado deu para a pessoa, daquela lista do seu histórico, do seu passado. Ele nos convida a ir além como Ele foi além. É assim que nós nos tornamos como o Pai. Aptos, capazes de recebermos na casa do nosso coração, na nossa misericórdia, no amor do Pai, porque Deus recebe no seu amor e na sua misericórdia. Esse é o convite que esse texto está fazendo para nós. Olha 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olha o privilégio que recebemos, né? Vejam como é grande esse amor do Pai. Ele agora nos chama de seus filhos, filhos genuínos, como Jesus é filho. É a mesma filiação, é o mesmo amor, é o mesmo Pai. Somos recebidos por Ele como seus filhos. E aqui a gente tem então uma relação que esse amor é um amor de pai para filho. É aquele amor que um pai tem pelo seu filho. Olha o que o texto diz no versículo 10. Desta forma sabemos quem são filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Aqui nós sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. É a mesma coisa, luz e trevas, medo, amor, né? Quem são os filhos de Deus? São aqueles que praticam a justiça e que amam seu irmão, porque mostram a sua filiação divina. Amam o Pai como Deus ama a todos, amam ao próximo como o Pai o ama, praticam a justiça como o Pai é a justiça, por isso são filhos desse Pai. São filhos à sua imagem conforme a sua semelhança, feitos em Jesus Cristo. Entende? São os novos filhos, agora filhos autênticos, regenerados, recebidos de volta na casa do Pai, que agora são como é o Pai. E por isso amam ao nosso próximo, amam ao nosso irmão como o Pai o ama. Eu gosto da forma como ele coloca a questão do irmão e não da questão do próximo nesse texto. Porque ele coloca a questão do próximo como irmão. É a linguagem que Jesus utilizou na parábola, né? É um filho que tem um problema com quem? Com o seu irmão. Ele passou a ter um sentimento negativo com relação ao seu irmão por causa da conduta do seu irmão. Aquilo que o irmão fez, de ter virado para o pai e declarado o pai como morto, para pegar a sua herança, ir para um país distante e gastar todo o dinheiro da herança do jeito que ele quisesse, com pecado, isso trouxe um sentimento para esse irmão, que ficou na casa do pai, obediente ao pai, fiel ao pai. Ele se viu mais digno do amor do pai do que era aquele que saiu da casa. Só que, para sua surpresa, quando ele volta para casa, o que acontece? O pai o recebe com honras. E aí ele vê que o pai cometeu uma injustiça aos seus olhos.
Eu é que sou digno de receber essa festa. Por quê? Porque eu sempre estive do seu lado e sempre te obedeci em tudo. Sempre fui fiel em tudo. Eu é que merecia o anel novo. Eu é que merecia uma roupa nova. Eu é que merecia o cordeiro novo para ser morto, para fazer o churrasco com os meus amigos. Eu é que merecia essas coisas. Por quê? Porque eu sou fiel. Qual é o problema desse filho? Ele está avaliando o amor do pai por meio dos seus méritos. Ele está achando que o pai o ama por causa dos seus méritos. E que o pai vai oferecer algo para o filho, demonstrar o seu amor por causa dos seus méritos. Mas o que Jesus vem revelar é que esse não é o coração do pai. Esse é o nosso coração forjado no pecado. O coração do pai é diferente. O coração do pai é aquele que ama sem distinção. É aquele que ama incondicionalmente. Por isso, agora ele diz e coloca o seu amor como um indicativo de quem nós somos. Se somos filhos de Deus, amamos como Deus ama. Por quê? Porque é o amor do próprio Deus que foi derramado nos nossos corações. Mas se não conseguimos amar o nosso próximo e nem praticar a justiça, a gente tem uma indicação de que tem algum problema aqui. Eu tenho uma crise de identidade com a minha filiação. Porque se de fato somos filhos de Deus, amamos como Deus ama. Somos convidados a amar como Deus ama. E aprender que na nossa caminhada com Jesus, esse amor é o que tem que substituir os nossos amores forjados no pecado. Tem que quebrar a barreira que nós temos com relação àquele que achamos que não são merecedores do amor de Deus. Temos que quebrar as nossas barreiras que não conseguem enxergar além do pecado. Se Deus não ama por causa dos nossos méritos, como é que nós estamos colocando condições para que outras pessoas sejam aceitas e acolhidas pelo amor do Pai? Esse é um cuidado que a gente tem que ter, e esse texto nos chama a atenção justamente para esse ponto. Quando a gente coloca isso na parábola, a palavra do pai para o filho, qual que foi? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O amor do Pai vai além dos nossos preconceitos. O amor do Pai vai além das nossas lógicas de quem merece e quem não merece o amor. Qual é a palavra do pai para o filho revoltado quando recebeu o irmão mais novo em casa com todas essas honras? Eu tinha que dar uma festa, eu tinha que celebrar, eu tinha que fazer uma baita de uma festa para receber de volta esse teu irmão. Por quê? Porque esse teu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e ele foi achado. Como eu não vou celebrar isso? Como eu não vou recebê-lo de volta em casa? Como eu não vou abrir as portas de casa e recebê-lo com uma grande festa? Isso vai além da nossa lógica. Isso vai além da nossa compreensão. Por quê? Porque não estamos falando do mesmo amor. O nosso amor é aquele que dá amor de acordo com aquilo que a pessoa tem para oferecer. É aquele que concede amor de acordo com os méritos da outra pessoa. Mas Deus não faz desse jeito. Deus quer nos ensinar o seu amor, o seu próprio coração, que consegue ir além de tudo isso. 1 João capítulo 3, se você quiser abrir agora, a gente vai ler uma sequência de textos aqui, para a gente ir para a nossa última parte. 1 João capítulo 3, a gente vai ler a partir do versículo 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode nele
como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amados, isso é o capítulo 4, a partir do versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Essas são as longas sessões, da carta sobre o amor e quando ele fala desse amor relacionado uns aos outros. Em primeiro lugar, nós temos o mandamento, e o mandamento é esse: amemos uns aos outros. Que nós nos amemos, que a nossa relação, aquilo que está entre eu e o meu irmão, seja amor. Nada além disso e nada menos do que isso. O seu amor. Que amor é esse? É amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Essa é tanto a palavra de Jesus quanto a palavra do apóstolo Paulo, no resumo de toda a lei. Lembra dos dois textos de Paulo que a gente leu? Gálatas capítulo 5 e Romanos capítulo 13. Nos dois textos ele fala isso, que quem ama o próximo como a si mesmo está cumprindo toda a lei. Porque toda a lei se resume neste preceito: amarás o próximo como a si mesmo. E aí a gente prometeu, isso foi lá na segunda-feira, A gente falou, mas o que significa amar o próximo como amamos a nós mesmos, E se a gente tem problemas de amor próprio, como é que ficaria esse amor? Então a gente precisa entender o que de fato o Evangelho está nos dizendo sobre isso. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E se você olhar o Evangelho de João, o quanto essa expressão aparece na boca de Jesus, no ensino com os discípulos, é impressionante. A quantidade de vezes que Jesus insiste que os seus discípulos devem amar uns aos outros. Que vocês amem uns aos outros, assim como o Pai me ama e eu amo o Pai e eu amo vocês. E esse amor é o que vai provar para o mundo que vocês são enviados de mim e etc. Quer dizer, é esse amor entre os discípulos de Jesus que prova a existência real desse amor do Pai que foi manifestado em Jesus Cristo. Então, o mandamento é muito claro. E por que ele pode dar o amor para nós como um mandamento? A gente volta naquela pergunta. Quer dizer, amar uma pessoa, ame uma pessoa, parece meio forçado. Quer dizer, então vou ter que amar contra a minha vontade? Não. A verdade é que se você está no amor do Pai, a sua vontade é amar o próximo. Não tem como amar contra a sua vontade. Porque se eu amo alguém contra a minha vontade, esse não é o amor que procede do Pai. Esse é o, entre aspas, amor que procede de você cumprindo uma regra religiosa. Amar o próximo é uma prova de que o amor do Pai está aperfeiçoado em nós, se nós amamos o nosso próximo. Por isso que o mandamento é: ame o seu próximo como a si mesmo. Porque é plenamente possível. Por quê? Porque já não é mais o meu amor, mas é o amor do Pai. Quem eu sou nesse sentido? Eu sou um elo entre o Pai e o próximo. Eu me torno um elo entre o Pai e o próximo. É o amor do Pai que me atravessa e atinge o próximo. Não é mais o meu amor. Não é mais a minha vontade ou não vontade de amar alguém, mas é o próprio amor do Pai que foi derramado no meu coração, que atinge o meu próximo. Eu me torno uma ligação entre o Pai e o próximo. É assim que a gente deveria se enxergar no mundo. É assim que a gente deveria se enxergar como ser humano. E entender que o meu papel nesse mundo é provar para esse mundo. Provar, que eu digo, é dar provas de amor, não num argumento,
não na explicação teológica, não na doutrina, não no quanto eu sei discursar sobre esse amor, mas na minha forma de viver, no meu comportamento, na minha ação, no meu cuidado para com o meu próximo, mostrar para esse mundo o amor do Pai. Às vezes a gente não consegue, e de fato não vai conseguir explicar esse amor, porque esse não é um amor que a gente explica, esse é um amor que a gente vive, lembra disso? Todas as coisas estão relacionadas ao andar na verdade, é a forma como nós vivemos. Explicar esse amor é tremendamente difícil. A gente consegue explicar esse amor a partir daquilo que Jesus fez. Então eu explico a partir de uma ação. Eu explico contando uma história. É por isso que o texto diz que nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Como eu explico esse amor? Eu não explico esse amor com lógica. Eu não explico esse amor com raciocínio filosófico e teológico. Eu conto uma história. Eu coloco em uma cena. Esse amor foi provado em uma ação. Que ação foi essa? O sacrifício de Jesus. Nisso conhecemos o que é o amor. Então, o que é esse amor de Deus? A resposta é essa: Jesus Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É assim que a gente explica o amor. E é assim que a gente vive esse amor. Porque é esse sacrifício de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, que possibilitou que eu conhecesse o amor do Pai. É quando eu entendo esse sacrifício, quando eu ouço a sua história, e quando eu me deixo convencer por essa história, de que ali Deus estava provando o seu amor por nós, que de fato eu me rendo a esse Cristo. E a partir do momento que eu me rendi a esse Cristo, o que acontece comigo? Agora eu sou tomado por esse amor. E a minha própria vida se torna uma outra história que prova o amor do Pai. A forma como eu vivo se torna mais uma história, a se somar com a história de Cristo, onde na minha história eu vou provar o amor do Pai. Como? Sacrificando-me, dando a minha vida pelos nossos irmãos. Não é isso que o texto diz? É aquele que dá a sua vida pelos nossos irmãos, assim como Cristo deu a vida por nós. Isso é o amor. É entender que a minha vida já não pertence mais a mim. E que esse amor é aquele que simplesmente comunica a vida. Ele não busca nada para si. Ele não busca os seus próprios interesses. O amor é aquele que se doa e se doa pelo próximo. Não é aquele que quer reter ou ter para si, mas é aquele que quer abrir o coração e se estender ao nosso próximo. Interessante você ver eu gosto quando essas coincidências acontecem, né? 1 João 3,16, né? Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quer dizer, é uma relação profunda, portanto, entre aquilo que Jesus Cristo fez e como devemos viver a nossa vida. Assim como Jesus Cristo nos amou, a ponto de dar a sua vida por nós, é nessa medida que Ele espera que nós amemos o nosso próximo. Ok? Continuando. Versículos 8 e 9 do capítulo 4. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. E aqui eu tenho uma outra indicação importantíssima sobre esse amor. Quer dizer, quem não ama não conhece a Deus, justamente porque Deus é amor. Se Deus é amor e eu digo que eu conheço a Deus, mas eu não amo, então tem alguma coisa que está errada aqui. É uma questão de confissão só de boca e só de palavras. É só um dizer e não experimentar. Quando é que eu vou entender que de fato eu conheço a Deus? Quando é que de fato eu conheço o coração de Deus? Não é quando eu sei coisas sobre Ele, mas quando eu amo do jeito que Ele ama. Aí eu sei que eu conheci Deus. Entende? Isso é já a realidade de todos nós já amamos como Deus ama, todos nós já temos. A verdade é que o discipulado de Cristo é o que está nos colocando no caminho de compreendermos esse amor por meio de tudo que Jesus fez
e traduzirmos esse amor na nossa forma de viver. Em outras palavras, a cada passo que eu dou junto com Cristo, o que Ele está me mostrando? Ele está me mostrando um pouco mais desse amor. Qual é a intenção dele? É que esse amor seja agora o meu amor. Entende? Ele não espera que de bate-pronto, de imediato, isso tudo aconteça na nossa vida de uma hora para outra. Não. A nossa vida, por causa do quanto nós fomos treinados dentro do pecado, a gente tem uma dificuldade tremenda com isso tudo. E isso não é fácil, e de fato não é fácil. Mas essa carta nos dá esses diversos indicadores e nos dá para avaliarmos essa nossa qualidade da nossa vida espiritual e nos dá o caminho de transformação. Ou seja, ao mesmo tempo, essa carta está fazendo o quê? Ela está servindo para nós como um diagnóstico do nosso coração. Na maneira em que ela está apresentando esse amor, essa luz, essa verdade, o que ele está fazendo? Ele está dando para nós tudo o que a gente precisa para fazermos um diagnóstico do nosso coração. Por quê? Porque o próprio João vai dizer isso. A intenção de Deus não é nos condenar. A intenção de Deus qual que é? É nos salvar. Para que ele precisa fazer o diagnóstico? Para que ele precisa trazer à luz o que ainda tem de errado no nosso coração? Para quê? Porque ele quer corrigir isso. E como ele faz? A própria carta vai dando o quê? A indicação do caminho. Quando ele nos dá então o meio de avaliarmos, ele levanta o problema para em seguida nos dizer como resolver o problema. Caminhe por aqui, seja assim, mude isso, isso ainda não está bom, corrija dessa forma. E assim ele vai fazendo ao longo de toda a sua carta. E eu gosto muito dessa expressão final, né? Que enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Para quê? Para que nós pudéssemos viver por meio dele. Interessante. E antes dele? Antes dele a gente não vive. Antes dele a gente não faz a mínima ideia do que seja essa vida. Antes dele a gente simplesmente está, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, uma expressão interessante, se você quiser abrir lá, Efésios capítulo 2, os primeiros versículos. O que é uma existência sem Cristo? Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Olha que interessante o jogo de palavras que o apóstolo Paulo faz. Na primeira frase, ele diz o quê? Vocês estavam mortos. Beleza. Agora, olha o versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos. Você vivia como? Morto. Tipo um zumbi. Já reparou isso? Interessante, né? Você vivia morto. O que é uma existência sem Cristo? É uma vida de morte. É uma vida de morte e para a morte, e tudo que ela produz é morte. Essa é a existência sem Cristo. Mas Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para quê? Para que nós vivêssemos por meio dele. Para que fosse possível vivermos de fato por meio dele. Essa é a grande beleza desse evangelho. E agora a gente vai caminhar para o final respondendo aquela nossa pergunta, né? Como amar o próximo como a mim mesmo pode ser então um padrão possível da medida desse amor? Como assim amar o próximo como eu amo a mim mesmo? De que mim mesmo nós estamos falando nessa expressão? Esse texto de Paulo, para mim, já dá o caminho da resposta. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Né? Compara essa frase final, para que pudéssemos viver por meio dele. E completa essa frase, ou interpreta essa frase, à luz do que Paulo escreveu em Gálatas. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Por quê? E eu? Eu fui crucificado com Cristo. Eu fui crucificado com Cristo. Eu fui morto por causa do meu pecado. E ali eu fui crucificado por meio do sacrifício, por meio da morte de Jesus. Mas o que ele fez? Ele não me deixou crucificado. Assim como ele, eu voltei à vida. Mas quem voltou à vida? Não foi exatamente você. Quem voltou à vida em você é Jesus Cristo. Ele ressurgiu em você. E a vida que você chama de sua, já não é mais sua, mas é a vida de Cristo Jesus. Qual é a nossa força vital? Não é mais a anterior. A nossa força vital, o sustento da nossa existência não é mais o nosso. É Cristo Jesus, que agora vive em nós. E vivemos por meio dele. Então, o que significa dizer que nós temos que amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos? O que significa dizer amar o nosso próximo como Deus nos amou? Eu preciso pensar isso em termos da nova criação. O padrão agora desse amor é aquele ser que foi trazido da morte por meio do sacrifício de Jesus. Foi o amor de Deus que trouxe da morte um novo ser. Esse novo ser, que é aquele que, com tudo aquilo que a gente viu na carta, que confessa Jesus Cristo como Filho de Deus, crê nele e entrega a sua vida na mão dele. Quer dizer, esse novo ser que ressurge da morte é um novo ser capaz de amar como Deus ama. Por quê? Porque já não é mais ele, é o próprio Cristo que vive nele. Eu gosto muito dessa explicação de N. Miller sobre esse amar o próximo como a si mesmo. Ele diz o seguinte: este novo eu, refeito à imagem de Cristo, não é um monstro sem feições próprias. É, na verdade, o nosso eu mais próprio, que fora obscurecido, reprimido, soterrado pela experiência contínua do pecado. É o nosso ser mais autêntico, agora devolvido a nós pela graça divina. É só à luz desse evento que podemos compreender adequadamente a parte da síntese dos mandamentos feita por Jesus, que fala de amar ao próximo como a si mesmo. Este si mesmo é a nova criatura, de que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, que resulta da reconciliação efetuada por Cristo. Vamos abrir nesse texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você conhece bem esse texto? E eu acho que é uma boa forma de concluirmos esse nosso estudo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Já não é mais o meu eu no pecado. Eu amo ao meu próximo como a mim mesmo. Porque esse eu, esse mim mesmo, na verdade, é a nova criatura em Cristo Jesus. É essa criatura que surgiu, forjada no amor de Deus, criada de novo no amor de Deus, refeita no amor de Deus, onde a nossa identidade mais profunda, a nossa identidade como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus foi regenerada, foi nos dada de volta, foi nos devolvida. É ali que nós de fato temos a experiência de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque é em Jesus Cristo que essa imagem e semelhança de Deus é restaurada em nós. Essa imagem e semelhança de Deus que foi adoecida, que foi corrompida pelo pecado, encontra a sua cura em Jesus Cristo. E por ser curada em Jesus Cristo,
por sua identidade, a mais humana e profunda possível, que é aquela que Deus fez na criação. Por nos ser devolvida essa imagem, é que podemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Porque o que amamos? Amamos a criatura regenerada. Amamos aquele que foi feito de novo. Amamos aquele que é o próprio Cristo que vive em nós. Amamos não aquele ser no pecado. Eu não amo o Israel pecador. Eu amo o Jesus Cristo que habita em mim. É essa nova criatura que eu fui feita, pelo amor de Jesus Cristo. É nesse padrão que eu amo ao meu próximo. Portanto, quando João constantemente nos convida a amarmos como Deus ama, a estendermos o nosso amor na mesma medida que Deus estendeu, e quando eu somo esse convite de João às palavras de Jesus, como o resumo de todos os mandamentos é amar o próximo como a si mesmo, ou o resumo que Paulo fez de amar o próximo como a si mesmo, como toda a totalidade da vontade de Deus se resumir nesse preceito, o que a gente está enxergando? A possibilidade de nós desfrutarmos da vida perfeita que Deus nos deu em Cristo Jesus. A possibilidade de, na experiência de amar ao próximo, nós nos descobrirmos como os seres humanos regenerados em Cristo Jesus. Enquanto nós relutarmos com isso, enquanto nós resistirmos a isso, de amar o nosso próximo incondicionalmente, de olhar para o nosso próximo e enxergarmos além das marcas do pecado, sem esperar nada em troca, mas amá-lo profundamente, do jeito que Paulo fala, daquele amor que vem das entranhas, e que me leva tanto a esse amor sentimento, mas esse sentimento colocado em ação, que me movimenta na direção do meu próximo. Eu vou entender que de uma vida assim, o que de fato eu estou fazendo? Eu estou transformando o amor de Deus em algo concreto, de novo, assim como Jesus Cristo fez. Se a missão de Jesus foi trazer esse amor ao mundo em carne, essa missão dele continua através de nós. Ele continua fazendo isso. Como é que as pessoas vão conhecer o amor de Deus? Como é que as pessoas vão ter experiências com o amor de Deus? Não é quando você sentar com ela e dar uma aula para ela sobre o amor de Deus. É quando você amá-la do jeito que Deus ama. Quando você oferecer para essa pessoa o amor que ela nunca conheceu. Quando você apresentar esse Deus para ela, nas suas palavras e nas suas ações, na medida que Deus nos ama. É assim que essa pessoa vai ter uma experiência com o amor de Deus. Há um tempo atrás uma pessoa me perguntou, foi numa semana teológica que a gente levantou algumas perguntas, e aí nos bastidores um senhor me perguntou, como é que eu faço? Quando eu já falei de Jesus para minha família, já falei de Jesus para as pessoas, já falei do amor de Deus para as pessoas, e essas pessoas não aceitam o amor de Deus. Como é que eu faço? A resposta é a primeira carta de João. A resposta é repetir o que Jesus fez. Pare de falar do amor de Deus e ame essas pessoas. Ame essas pessoas. Não tente explicar mais esse amor. Não tente convencê-los desse amor. Não tente mostrar com argumentos o que é esse amor. Simplesmente ame do jeito que Deus ama e deixa que Ele faça a parte dele. Assim como Ele fez com você. Ele amou você em Jesus Cristo. Ele te contou essa história e o resto foi Ele que fez. Quem alcançou o seu coração foi Ele. Quem te trouxe das trevas para a luz foi Ele. Deixa Ele fazer. Qual é a nossa missão? Ame e ame profundamente. Ame como Jesus Cristo amou. Sem condições, sem limites, sem reservas. E aí essa pessoa vai ter uma prova do amor de Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse estudo. Obrigado pelo seu amor por nós. Obrigado porque diante da sua palavra, Pai, saímos
desafiados, saímos renovados, saímos, Senhor, com o nosso coração à mostra. E sabemos, Pai, diante de tudo que lemos, de tudo aquilo que ainda precisa ser mudado dentro de nós, a gente crê que tudo isso que o Senhor faz na sua palavra é porque o Senhor quer curar esse nosso coração. O Senhor quer nos fazer experimentar esse amor tão profundo que o Senhor tem por nós, de modo que a nossa vida seja transformada e se torne uma prova viva do seu amor por todos os seres humanos. Pai querido, que isso seja uma realidade para nós. Que tudo que conversamos em palavras nessa semana se torne em ações, se torne algo concreto no nosso viver diário, nos nossos relacionamentos, na nossa intimidade com o Senhor, na nossa busca por conhecermos o ensino de Jesus e andarmos da forma como Ele andou. Nos despeça, Senhor, debaixo da sua graça, debaixo desse teu amor. E nos dê, Senhor, encontros diários, Pai, com esse amor. Amor tão profundo que é capaz de transformar a nossa vida para sempre. Em nome de Jesus. Amém.